Pode Envelhecer, o podcast que debate o envelhecimento com você. Sou Dorothy Lira, professora e estudante de jornalismo. Tenho 91 anos, sou mãe de 6 filhos, avó de 12 netos e bisavó de 5 crianças. Acho que a pessoa, quando envelhece, precisa se manter ocupada. Vai ter momentos difíceis que vamos precisar vencer. Um deles é ligar com a tecnologia. Eu sou Silvana Andrade, eu tenho 64 anos, 1,65 m, peso 57 quilos, sou pedagoga e hoje eu desempenho uma função muito importante no meu grupo, né, do Geram Vida. Eu faço parte da contabilidade e, como a nossa amiga falou, eu estou vivendo os melhores momentos da minha vida com essa idade. Vocês acreditam? Eu me chamo Verônica, tenho 66 anos, tenho 1,80 m. Mentira! Tenho 1,50 m, tenho 50 quilos e gosto muito de viver a vida. E agora, na melhor idade, melhor ainda. Olá, eu sou Sérgio Caneca. E eu sou Natália Bezerra. A partir de agora, você vai ouvir o Pode Envelhecer, o podcast que traz reflexões, histórias e conversas sobre o envelhecimento. No episódio de hoje, vamos falar sobre o letramento digital para pessoas idosas, um tema fundamental para a inclusão social. Segundo projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a população idosa quase duplicou, subindo de 8,7% para 15,6%. Em números absolutos, o total de idosos passou de 15,2 milhões para 33 milhões no período de 2000 para 2023. Será que as pessoas idosas sabem como mandar mensagens ou identificar fake news? Em uma sociedade cada vez mais conectada, entender como acessar informações, se comunicar e usar recursos digitais é um direito e também uma ferramenta de autonomia. Vivemos uma realidade em que muitas atividades do dia a dia, como marcar uma consulta médica, falar com a família, pagar uma conta ou até se divertir, dependem do uso do celular, computador ou internet. Saber usar esses recursos é mais do que uma habilidade, é uma questão de direito e inclusão. Foi pensando nisso que nós, estudantes de jornalismo, por meio da disciplina de Projeto Integrador, realizamos oficinas de letramento digital com o Grupo Geram Vida. Formado por pessoas idosas e coordenado pela assistente social Valéria Rodrigues, o grupo tem como objetivo de levar a qualidade de vida para as pessoas idosas. Foram 3 semanas intensas, em que falamos sobre como utilizar as redes sociais, como identificar golpes virtuais, fake news e, principalmente, sobre como navegar no universo digital com mais segurança, autonomia e confiança. Durante nossas oficinas, percebemos que o letramento digital vai muito além de ensinar a mexer em um celular. Ele envolve acolhimento, paciência, respeito com o tempo do outro e entender que aprender não tem idade. Para falar mais sobre isso, convidamos 2 especialistas que têm muito a compartilhar. Hoje, vamos conversar com a educomunicadora e professora de jornalismo Andréa Trigueiro e também com a assistente social e coordenadora do projeto Geram Vida, Valéria Rodrigues. Vamos falar sobre as barreiras que os idosos enfrentam no mundo digital, as estratégias de inclusão e o impacto dessas ações na vida de quem envelhece. Professora Andréa e Valéria, muito obrigada por vocês terem vindo ao nosso podcast e terem tratado desse assunto, desse tema tão importante. Bem, a minha primeira pergunta vai para a professora Andréa. E a gente queria saber, assim, inicialmente, como o envelhecimento impacta na relação com as tecnologias, com a informação e com a comunicação no geral. Natália, se você me permite, eu inverteria. Como é que as mídias impactam no envelhecimento? Né? Se a gente levar em conta que a gente ainda tem uma sociedade que não tem letramento midiático, né? Letramento digital, não tem. A gente encontra adultos, jovens, crianças, adolescentes. Há um amplo uso dessas mídias, mas sem um conhecimento que garanta uma relação mais saudável, porque, infelizmente, a gente tem hoje um cenário onde as pessoas consomem de forma
inconsciente, não consciente do que está sendo consumido. Então, nesse cenário, essas tecnologias impactam muito no envelhecimento, porque também, além da falta de educação midiática, de letramento digital, você vai ter pessoas que vão estar fora do mercado de trabalho, que vão estar fora de alguns espaços que não fazem mais parte dos espaços onde ela se desenvolveu, usou as tecnologias daquele tempo. Então, por uma questão geracional, a gente vai tendo algumas limitações em termos de compreensão dessas novas tecnologias. Por exemplo, eu tenho 54 anos, eu trabalho, né, como professora e pesquisadora e com o próprio mercado no marketing digital. Mas eu não sei muitas coisas técnicas e tecnológicas que eu preciso muitas vezes ou dos meus alunos ou de pessoas mais jovens que tenham uma cabeça mais intuitiva para a tecnologia. Porque eu acho até engraçado alguns jovens dizem, professor, é muito fácil, é muito intuitivo. A minha intuição não se desenvolveu dessa forma, desenvolveu para outras coisas, para as árvores, para os pássaros, para uma vida menos corrida, percebe? Então, tem esse cenário e isso dificulta, porque, por exemplo, a gente vai encontrar muitas pessoas mais velhas sendo vítimas de golpes no WhatsApp, pague esse boleto. Minha sogra passou por isso. Você vai encontrar pessoas que têm golpes amorosos, né? De homens, né, ou mulheres que mandam mensagens tentando conquistar aquela outra e às vezes me manda aí R$500 que eu te passo daqui a pouco, né, depois que já namorou pela internet e conquistou a confiança e o afeto da outra. Então a gente vai encontrar muitas situações desconfortáveis, desagradáveis, quando não crimes cibernéticos aplicados contra essa população mais idosa, porque, por exemplo, quantos casos a gente já não viu na mídia de golpes mesmo, assim, se fazendo passar pelo INSS ou pelo banco. Então, o que acontece com quem está hoje em processo de envelhecimento, não é? Ou é idoso, digamos, ou nem precisa ser idoso, né? Quando você vai envelhecendo, você já vai se distanciando dessas novas tecnologias. E aí tem que usar elas para tudo. A gente não tem essa educação, esse letramento. E os idosos, as pessoas mais velhas, são muito vítimas, sim, desse avanço tecnológico, dessas novas mídias diante desse cenário. Bom, vocês veem um espaço para políticas públicas que incentivam o letramento digital para a população idosa? Olha, especificamente para a população idosa, eu conheço uma iniciativa que foi da UPE, da Universidade de Pernambuco, que apresentou um projeto maravilhoso de letramento digital e cada professor teria que localizar 60 alunos, possíveis alunos, era gratuito. E cada professor deveria fazer isso escolhendo 3 grupos diferentes. E aí eles deram, digamos, possibilidades de grupos. E dentre as possibilidades de grupos estavam crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, mulheres, pessoas idosas. E tinha... você escolhia 3 ali para você fazer. Aqui na Católica, eu e Juliano Domingues, que também é professor, fizemos. E nos meus 3 grupos, um deles era de pessoas idosas. E foi muito rico para mim também, porque, veja, eu não sei de todas dos desafios. E aí, estando e conversando e ouvindo, porque o curso ele era bem freiriano, então a gente convidava o grupo. No primeiro dia a gente meio que fazia um diagnóstico para entender o que era que cada um do grupo tinha como desafio e a partir disso a gente criava ali qual era o caminho mais metodológico para a gente sanar essas questões. Então, golpes, boleto que não saque, golpe do Pix, isso era o que aparecia em todas as falas. Mas eu concordo, desculpa, mas eu concordo, não existem políticas públicas muito específicas e essa foi a única que eu tive acesso aqui. Quais caminhos você enxerga para um futuro onde o envelhecimento seja sinônimo de protagonismo digital e não de exclusão? Eu vejo se a gente consegue
levar a mais pessoas e mais pessoas isso aqui que vocês estão fazendo, promovendo oficinas, chamando as pessoas para conversar, para debater, para entender e traduzindo isso para a sociedade, que pode ser num podcast que vai estar disponível nas plataformas digitais, mas pode ser uma cartilha, pode ser um produto audiovisual. As oficinas são muito importantes, porque nelas há uma troca. E a gente que é jornalista, por exemplo, a gente precisa estar em contato com diferentes pessoas e grupos, inclusive de nós, para fazer uma escuta, né? A gente pensa que jornalismo é escrever e falar. Jornalismo é escutar, porque eu só vou conseguir reportar qualquer coisa se eu tiver ouvido outro, né? E a gente ultimamente tem tido muito pouco tempo para ouvir as pessoas. A gente precisa exercitar a escutatória, né? Porque a gente busca desenvolver a oratória, mas e a escutatória? A gente não faz muito isso. Então, acho que as oficinas, a troca, nas pautas, nas matérias, nos temas de sala de aula, façam uma reportagem sobre tema livre, né? Então, você começar a pensar que todos os grupos sociais precisam estar representados na mídia. Serem contemplados. Porque é um direito, perfeito, é um direito de todos e todas. E outra, não quero fazer uma ameaça aqui não, mas será que você vai envelhecer? E aí, como vai ser o mundo que vai te receber? Você já pensou nisso? E aí, veja, que mundo a gente quer construir? E eu penso que nós que estamos aqui hoje e quem estiver ouvindo o podcast, nós precisamos pautar, porque nós somos jornalistas e nós somos aqueles que pautam também os temas. Então, é pautar. Pautar, seja onde for, na pequena iniciativa, na grande como essa aqui, não é, que se concretiza no podcast. Então, a gente precisa pautar. O lema é pautar o tema. Valéria, quais são as principais dificuldades que você observa nas pessoas idosas quando o assunto é tecnologia digital? Você observou essas dificuldades no Geram Vida? Com certeza. Quando a gente criou a Geram Vida, o projeto Geram Vida, o objetivo principal era trazer qualidade de vida, trazer conscientização, fazer as pessoas refletirem que o envelhecimento não era algo pejorativo. Era apenas um ciclo de vida e que precisava ser devidamente vivido. E que com o ganhar da longevidade foi um grande presente para a sociedade como um todo. E como viver isso, né? Já que a gente ganhou mais anos de vida, diferente do passado, então vamos aproveitar esses anos de vida na melhor das hipóteses, fazendo tudo que a gente pode fazer ainda, sonhar, estudar, trabalhar, viajar, mas para tudo isso se exigia uma mudança de hábito. Então, foi pensando nessa mudança de hábito que a Geram Vida foi criada. E aí, quando a gente cresceu com esse projeto, a gente percebeu a dificuldade do grupo, da equipe, que eu chamo de equipe, de manusear, de utilizar as redes sociais, a necessidade que eu tinha de ter um grupo com eles através do WhatsApp, e alguns dizendo para mim que não sabia mexer, que tinha dificuldade. Então, eu coloquei como uma coisa importante que ele tivesse um celular, era necessário um celular, e que nós iríamos ajudá-los a manusear para que ele pudesse, por si só, entrar no grupo do WhatsApp, que seria o ponto 1, né? Outras coisas viriam posteriormente, para se comunicar e receber as informações que costumeiramente eu passo. O quanto você acha que o domínio do uso da tecnologia digital pode transformar a autoestima e a autonomia da pessoa idosa? Nossa, esse conhecimento vai trazer independência, vai manter a autonomia, vai incentivar a autoestima, a valorização. É de suma importância que as pessoas idosas também tenham acesso a esse mundo de hoje. Não tem como negar que as coisas mudaram e que a gente precisa vivenciar isso. Precisamos aprender a mexer. A grande maioria veio de uma época que não tinha, era diferente. Então, vai ficar nisso até quando, nesse diferente? E aí entra na exclusão, na invisibilidade, e isso é muito triste.
Então, a gente realmente, há ainda muita gente colocando uma certa resistência porque não sente, não recebe amparo. Não recebe amparo da família, não recebe amparo da sociedade. E aí vem a negação, eu não quero saber disso, eu não quero aprender isso. E não é esse o caminho. As pessoas precisam, sim, viver, mais uma vez eu falo, no mundo de hoje, no mundo atual, né? E o quanto de ganhos que essa pessoa vai ter com esse aprendizado. Então, é muito importante que ela ache esse espaço e que as instituições públicas e privadas enxerguem essa necessidade, né? Até para que imaginem que o envelhecimento traz pessoas em potencial para diversas coisas, para uso de diversas coisas. Então, também tem a parte comercial, tem a parte humana, tem vários aspectos que vão ganhar com as pessoas idosas, passando a utilizar de forma inteligente, com conhecimento, as mídias digitais. Eu lembro que quando a gente começou a trabalhar esse projeto, a disciplina de projeto integrador, e especificamente a gente pensou no Geram Vida para trabalhar com eles, e na sua primeira visita você falou uma coisa sobre a questão dos familiares e a relação com os idosos, principalmente nesse âmbito digital. A questão de que a gente sabe que muitos jovens hoje em dia não têm uma certa paciência para ensinar, não têm uma certa paciência para orientá-los da forma correta. E você citou isso, que os familiares também precisam ter essa noção e dar esse apoio necessário à pessoa idosa. Então, baseado nisso, eu queria saber como a sociedade e as famílias podem contribuir para uma inclusão digital mais acolhedora e mais efetiva para os mais velhos. Então, a gente vive num mundo de imediatismo, tudo é para ontem, né? Só que a gente tem que considerar que a gente está lidando com uma pessoa que no passado não vivenciou isso, vem de uma outra história. Existem as limitações também, não podemos desconsiderar que o envelhecimento traz suas limitações, né? Principalmente na questão do tempo de aprendizado, e que a pessoa pode aprender. Ela faz coisas muito mais difíceis, só que ela, para fazer o difícil, ela teve esse aprendizado, esse exercício. O que está faltando é o acolhimento, é a família entender que a pessoa idosa precisa também, como ele, saber mexer com a rede social, saber mexer no WhatsApp, aprender a trabalhar com o Instagram, com o Facebook, que hoje, inclusive, o Instagram praticamente está tomando conta dessa situação, e tantas outras, né? E também para prevenir que a pessoa idosa seja lesada, porque pela falta de conhecimento, muitas vezes ela é lesada. A gente tem aí a questão do INSS, por exemplo. Como é que ela, se não tem conhecimento, ela vai acessar, né, o site? Como é que ela vai mexer com isso? E não tendo a informação, o que é que ela faz? Muitas vezes recorre ao estranho, porque na família não teve amparo, né? Então, o que é que o estranho vai fazer com essa informação? Aí a gente vê aí os diversos casos de pessoas que estão sendo prejudicadas por conta da falta de conhecimento. Conhecimento esse que pode ser absorvido com toda certeza, porque tem um cérebro em funcionamento. A cognição existe. Você acredita que existe algum preconceito social ou etarista que acaba dificultando esse acesso dos idosos à cultura digital? Com certeza. Vou dar um exemplo de pouco tempo. Os restaurantes, todos eles colocaram cardápio digital. E aí teve pessoas idosas que não queriam ir mais para restaurante, porque não sabiam fazer o pedido. Muita gente falou isso para mim: eu não quero ir mais, a não ser que alguém me leve, ou eu vá com alguém. E aí foi que eu fiz, numa situação, né, eu peguei um grupo, fui para um restaurante com eles, uma sorveteria que também era lanchonete, e aí reuni o pessoal numa mesa e disse: agora todo mundo pega o celular, aí abre a câmera, e aí eu fiz esse exercício com ela. Nossa, vocês precisavam ver, era brilho nos olhos, né? Pô, cara, tô aprendendo, é fácil, dá para fazer. Só que logo em seguida saiu uma nova lei dizendo que além do cardápio digital, era preciso ter o cardápio físico. Isso já é uma determinação,
porque isso é etarismo. Então, por eu não entender, eu não saber, então eu não como. Como é que é isso? Né? É a mesma coisa da aposentadoria. Agora todo mundo está vendo aí, né, a problemática de várias pessoas que foram lesadas, né, pelo INSS. Aí a primeira informação, entre no site, comunique se você foi lesado. Gente, tem gente que não sabe fazer isso. Como é que faz? Aí lá vai de novo, recorrer a quem? E aí já tem muita gente de olho nesse dinheiro. Né? Aí foi que o governo deliberou para que as pessoas que tivessem essa dificuldade procurassem agências dos Correios para ser atendido presencialmente. Então, isso é etarismo também, tá? A gente está discriminando as pessoas e não é para ser assim. A gente tem que entender que existem limitações e a gente precisa ajudar e capacitar essas pessoas. Não só saber que elas existem, mas vamos ajudar. A gente falou aqui com a professora Andréa, né? A gente já perguntou a ela sobre a questão do espaço para as políticas públicas que incentivam o letramento digital e a educação midiática para a população idosa. E agora eu quero saber, na sua visão, se você vê espaço para essas políticas públicas que incentivam o letramento digital para a população idosa. Olha, sem política pública não vai. Tem que ter política pública, sim. Inclusive, amanhã começa, né, o estudo de algumas opções que a gente vai lançar de políticas. Começa com a equipe estadual, municipal, depois vai para estadual, e por fim para a rede federal, para a gente analisar o que a gente pode lançar de propostas para o momento atual, porque a política pública é o único caminho para resolver muitas das necessidades que o envelhecimento impõe. Para quem está nos ouvindo e tem um familiar idoso que ainda resiste ou sente medo da tecnologia, qual conselho você dá? Olha, ele precisa ser estimulado, né? Ele tem medo porque ele não conhece, ele não sabe. E assim, na hora que alguém diz, é fácil, faça isso, isso, isso e isso, até essa linguagem é complicada. É uma linguagem diferente. Isso o quê? Como? Por onde? Né? E às vezes a pessoa até tenta, aí bloqueia tudo, perde informação. E às vezes até de forma até rude, sendo chamada a atenção, exposto. Então, gente, não é assim. Não é esse o caminho. Né? A família, principalmente, precisa amparar, acolher, amar, estimular esse idoso, para que a pessoa idosa, para que ela vivencie esse momento. A gente está em 2025, já na metade do ano. Então, não dá para ficar vivendo lá atrás, tem que trazer todo mundo para cá. E, assim, hoje a gente tem uma realidade. A realidade é essa que já vem logo coisas mais avançadas. A gente está vendo aí, né? Inclusive, mexendo com situações que até para o jovem vai ser algo novo, que ele vai ter que aprender. Então, vamos ajudar essas pessoas idosas, vamos ajudar, porque lá na Geram Vida, no nosso grupo de convivência, a gente faz isso. Mas é importante que ele tenha esse apoio também no lar, principalmente. Professora Andréa e Valéria, muito obrigada por vocês terem vindo ao nosso podcast e terem tratado desse assunto, desse tema tão importante. Eu que agradeço, Natália, agradeço vocês, agradeço a turma, a professora Mariana Nepomuceno. Prazer conhecer Valéria. Igualmente. E o lema é pautar o tema. Eu adorei essa frase que surgiu não sei do que, mas eu acho que é isso aí. É muito bom, né, a gente ter esse espaço destinado a esse tema, principalmente quando envolve envelhecimento, que é o meu palco, que é a minha história atual, onde eu faço uma defesa dessa fase da vida, mostrando claramente o quanto que é natural, o quanto de coisas que a gente pode fazer ainda, né, como ser humano, e essa questão da vivência digital, que é uma realidade, não se foge mais disso, muito pelo contrário, o saber, o aprender, o usar, é um direito que deve ser garantido a essas pessoas, para que elas saiam da invisibilidade, para que elas possam dizer, estou aqui e eu posso, apesar de estar vivendo o envelhecimento. E que envelhecimento é esse? É um envelhecimento de qualidade, onde se garanta o bem-estar, onde se fale em processo bem-sucedido, contextualizando tudo que envolve isso.
Então, é muito importante, né, a gente ter esse momento e que isso possa crescer e que políticas públicas venham a favor desse tema, porque o Brasil é um dos países que mais rapidamente está envelhecendo no momento atual. Então, é preciso colocar todos os olhares também para esse segmento da sociedade. Bom, o episódio de hoje está terminando por aqui. Muito obrigado por ter nos acompanhado. Esperamos você no próximo episódio, em mais um Pode Envelhecer. Esse podcast foi elaborado pelos alunos do 3º período de jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco, com apresentação e roteiro elaborados por Natália Bezerra e Sérgio Caneca.